Você está escutando do Nada, episódio de número 27. E aí, galera, tudo de boa? Hoje a gente vai começar com Guilherme Bicudo falando de algo interessante. Espero que seja o assunto que eu também estou a fim de comentar. Manda aí, Guilherme, qual é? É que o nome é muito estranho, né? Se vocês ouviram o último episódio, eu falei que a gente ia falar sobre ressonância límbica. Uhum. Eu achei poético, eu achei poético. Gostei. Eu cacei esse termo numa entrevista do Joe Rogan com o Elon Musk. O Elon Musk é o cara lá da Tesla, da SpaceX. E o Elon Musk falou que as ferramentas de busca, a internet e no geral, ela está configurada para responder a uma ressonância límbica dos seres humanos. Daí, o que vem a ser isso, né? Uhum. Daí a gente já comentou em algum podcast sobre um esquema que um cara criou para explicar o nosso cérebro como se fossem três partes, é, a- numa evolução, né? Se você quiser também falar sobre isso, né, Alex, se você quiser explicar, mas que seria o cérebro mais antigo é o reptiliano, Ah, sim, 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 né? sim, sim. E o cérebro que eles chamam dos mamíferos, que seria esse límbico, e depois o Uhum. cérebro mais especificamente humano, que é Uhum. o córtex neocórtex, né? Uhum. E Uhum. eu vi um vídeo muito interessante com um argentino, é um médico, ele chama Fernando alguma coisa, mas acho que se você colocar esses termos que eu vou falar, vocês acham que usava um paralelo para explicar essas partes do cérebro, que era o crocodilo, o reptiliano, Uhum. a vaca, o límbico, e Uhum. Platão no córtex. Então ele explica que qual que é a função, a função do reptiliano, ele vai. É um cérebro que ele vai funcionar num espaço de tempo muito curto, assim. É uma, sei lá, Uhum. centésimos ou milésimos de segundos. Então, se você, por exemplo, está andando numa floresta e você toca numa folha, tipo, você já reage, porque como se fosse uma cobra. Ou, é uma coisa que, assim, a gente não vai ter tempo de perceber na nossa mente, mas o nosso corpo já reagiu. E é como se fosse um disparo. Então, esse é como se fosse o crocodilo. Uhum. Uhum. Depois, quando você percebe o que, que é e você já começa a reagir emocionalmente a isso, então você já está na vaca, né? E depois, quando você for elocubrar sobre o que aconteceu e discorrer, blá 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 blá, blá você já está no Platão, né? Uhum. Então, esse é o esquema. Então, daí ele está falando que os sistemas estão configurados para interagir com essa ressonância límbica, ou seja, com essa parte emocional, né? E daí Isso. a gente pode se perguntar, né? O que quer dizer isso, assim? Qual que é o sentido de dessa configuração, né? Uhum. E também porque de alguma forma isso tem a ver com a gratificação do usuário. Então essa coisa que a gente está buscando, e foi uma coisa que eu também questionei, né, no último episódio, que a gente está falando, a, primeiro, essa questão, né, de agradar os outros, que falam, você não precisa agradar os outros, mas como se fosse, você precisa agradar você mesmo. E daí eu questionei, mas Uhum. você precisa se agradar, né? Que é uma coisa que a gente não se questiona, Aham. essa, isso de a gente achar que por algum motivo a gente está aqui para se agradar, que isso é uma como se fosse uma finalidade da vida que a gente se agradasse, né? E, Egoísta. e quando eles configuram um computador, justamente, tá, vocês querem se agradar, seus bobinhos, tá bom. Então eu vou configurar um computador que fique dando açúcar na sua boquinha. E você fique felizinho aí, agradado, entendeu? Mas Aham. você, tipo, você não sabe como vamos dizer, eu não sei nem como funciona esse meu cérebro, eu não sei nem que eu tenho essas, essa evolução Uhum. e, e também eu tô sendo manipulado, dependendo de como, né, eu, Enxerga eu isso. enxergo isso ou não enxergo isso. Então, na Uhum. verdade, ali, daí fica todo mundo se perguntando, né, por que que a gente fica colado, né, ali
na internet e tudo, e por que que... né? Então, é interessante, assim. É. Eu coincidentemente, ontem, antes de ontem, ontem, eu recebi um vídeo, uma animação, na verdade, que falava justamente dessa coisa de o que que é que está acontecendo, qual é a provocação e, e essa teleguiação que o celular está fazendo, por exemplo, né? E nessa animação aparecia algumas situações onde as pessoas estavam, né, nos restaurantes, nas mesas de bar, mas todo mundo estava interagindo com as suas telas, né? Ninguém estava interagindo um com o outro, assim. E aí, no meio do caminho, como setembro foi considerado, né, um mês de cuidado em relação ao suicídio, esse vídeo retrata um pouco dessa realidade, porque tem uma figura que está sem celular e ele quer atenção e ele começa a enxergar todo mundo de forma sistêmica, mas ninguém enxerga ele, e aí aparece uma cena onde uma menina está querendo cometer suicídio e a galera fica no celular filmando ela, né, se jogar no prédio e tal, enfim. Enfim, é um pouco tenso, na verdade, o vídeo. Mas a questão toda é que essa manipulação, de acordo com o que... Eu também assisti um pedaço da entrevista, não pude assistir tudo. O que Elon Musk fala é que o celular já é parte do nosso cérebro. É como se fosse assim, a gente tem o crocodilo, a vaca, o Platão, e a gente tem esse recém-nascido aí que está chorando todo momento, que é o celular, né? E ele é responsável por dar um direcionamento de novos comportamentos. A gente mais ou menos não sabe exatamente o que fazer com ele agora, ou sabe em um nível ainda muito, muito raso das possibilidades que é possível de se fazer com ele. Hoje em dia, por exemplo, sei lá, 80, talvez 70% do meu trabalho tá relacionado com a internet, em particular com o celular. Então, quando ele fala que o celular tem já é uma extensão nossa, é que isso é uma questão, até meio que lógico, assim, porque, cara, o celular saiu da cabeça e se transformou, se materializou em uma extensão, e ele diz o seguinte: a gente não tem ideia de como as coisas vão se desdobrar daqui para frente, mas eu tenho certeza que muita coisa vai ser possível em termos de avanço cerebral, principalmente nessa é uma forma de autoconsciência da inteligência artificial, né? A gente tem alguns equipamentos importantes hoje que estão coletando dados em uma escala gigante e que, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai alimentando essa inteligência artificial e vai chegar ao ponto realmente onde a inteligência artificial vai interagir com a gente, assim como, por exemplo, Alex poderia ser uma inteligência artificial falando com Guilherme, né? O ser humano. E aí, muito provavelmente, todas essas reações límbicas, essas coisas que a gente provoca um no outro, a inteligência artificial ela vai estar apta para fazer isso. Então tem toda uma discussão ao redor disso e a gente realmente não sabe do que isso vai, em que isso vai acarretar. Mas é possível que sim, futuramente a inteligência artificial comece a criar outras inteligências artificiais que a gente não tem nem noção de onde, né, de onde pode parar isso, assim. As probabilidades são realmente, eu diria que
quase que infinitas, assim, né? Mas a gente entra também naquela categoria de criador e criatura, né? É como se a gente estivesse passando o legado da criação para frente, né? Enfim, é uma ideia muito louca, mas eu acho que tem tudo a ver com as coisas que a gente pode contornar e, a, e trazer um certo desastre incalculável, né? É mais ou menos o que aconteceu com a roda, né? Putz, sem a roda a gente não. A mesma roda que tá no botão da camisa tá, por exemplo, dentro de uma arma de fogo. Então, a evolução que a roda provocou é incontável. A mesma coisa o celular. O celular é essa roda ainda em estado bruto, né? Digamos assim, para o nosso, no nível do ponto de história onde a gente está, o celular tá no nível bruto. Tudo bem que o Nokia 2310, né, foi o verdadeiro símbolo do tijolão, sei lá, Motorola, que seja. Mas a gente está ainda, né, trazendo forma para essa matéria, entre aspas, matéria bruta que é o celular. E muita coisa vem por aí, cara, mas muita Aham. coisa que a gente não nem imagina, assim. Essa evolução que ela vai trazer, a gente não, vamos dizer, de uma certa maneira, não pode imaginar. Mas o que a gente pode fazer é usar os elementos que a gente, por exemplo, a gente está interagindo com a tecnologia para entender como a gente funciona, assim, como a gente já vem funcionando há muito tempo. Então, que nem quando aquela série Westworld, que tipo tem os robôs que na verdade que eles são humanos. Então, quando você começa a ver aqueles robôs e os robôs começam a tomar consciência, você, caralho, nem eu tomei consciência ainda. Uhum, Então você uhum. fala, cara, de alguma forma essa tecnologia ela tá espelhando a gente, né, com Sem essa, dúvida, essa, sem essa, dúvida. essa reação, vamos dizer, reação límbica. Então, se a tecnologia está espelhando a gente, assim, por que de alguma forma, porque isso não é uma decisão consciente de um ser humano, mas de alguma forma, por que ela foi ressoar com esse aspecto nosso, né, com essa emoção? E daí também assim tem um paralelo que a gente pode fazer desses três cérebros aí do crocodilo, da Da vaca vaca e aí, e do Platão. e do Platão com três níveis assim, ou três dimensões da nossa realidade, que vamos colocar que o Platão seria um nível mental. Uhum, Vamos colocar a vaca, né, o sistema límbico, como um emocional. E uhum, vamos colocar o crocodilo como um nível físico. Então, uhum, o nível mais básico é esse nível físico, ou biológico, a gente pode dizer. uhum. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma emoção, ó, é como se a gente estivesse contando um, dois, três, né? Esse um Sim, físico, crocodilo. Dois, vaca. Três, Platão. sim. Quando a gente tem uma emoção, dois, já tem um gap, assim, já tem uma janela de tempo. Então você vai perceber, já tem, sei Uhum, lá, 2 segundos. E a partir daí, três, vai formar uma ideia. E a, uhum, a gente pode, na hora que a gente toma essa ideia, a gente acha que a gente está vendo tudo, tendo consciência sobre todo o processo. Só que a gente não viu o um, que o um foi muito rápido. Foi um uhum, disparo uhum, que a gente perdeu. Então, voltando àquele conceito de fresta que a gente abriu aqui, a gente está nessa fresta, uhum, a gente tá vendo uma reação do nosso corpo que a gente já pegou essa reação mais pra frente quando ela já gerou uma emoção. Então, uhum, e depois a gente vai criar os conceitos da nossa realidade, assim, a nossa cosmovisão que a gente tem muito hoje é uma cosmovisão mental. Que, assim, o homem enxerga o mundo, aquela coisa assim, os princípios culturais. Então, mas uhum. você não viu o crocodilo. O crocodilo já passou. O que eu tô querendo dizer, o medo, por exemplo, o medo ele vai estar nesse um. Quando eu venho a reconhecer
esse medo ele já tem outro nome, ele já se transformou em uma emoção, já se transformou em alguma coisa. Então, com a mesma aquela ideia que a gente falou que a gente falou de fresta, falou de inconsciente, que é eu vejo uma parte pequena. Se eu achar que o que eu tô vendo é tudo, eu tô perdido, porque tem uma parte que eu não vi. Então eu tô iludido aí achando que eu tô vendo tudo, mas agora, se eu tenho a consciência de que teve que é esse disparo que eu não tô vendo, então, de uma forma, vamos dizer, abstrata, eu posso tentar me comunicar com isso que é como se estivesse fora do meu alcance. Então, a gente vê as coisas através da mente, que é esse 3. Agora, para a gente conseguir interagir, se comunicar com o nosso corpo, com esse 1, é como se fosse assim, a gente tem que imaginar que é uma comunicação que a gente não tem como ir até lá embaixo, né? A gente não tem como ir até os átomos ali. Então, de alguma forma, a gente tem que, vamos dizer, ter um respeito de que, pô, como que eu vou começar essa comunicação? Porque tem muita coisa que eu tô perdendo aqui. Tem muita coisa que tá se passando, né? E quando eu aceito que eu tô sendo operado por esse, quer dizer, que a minha comunicação tá acontecendo através desse 2 com os outros, através dessas emoções. Então, de acordo com como eu olho para essas emoções, eu vou estabelecer uma possibilidade de sim chegar a esse 1, de chegar e tocar esse corpo, ou não. Então eu vou ficar preso sempre numa mesma ideia desse meu 3 aí, com base num começo de processo que eu perdi. Sim. Então, É interessante isso porque a gente acaba. Eu vejo muito assim também como se fosse camadas, né, de vida, assim. A gente usa cada parte do cérebro para desvendar certas camadas, assim. Quando você fala de como se cada parte do cérebro fosse um nível, e aí tem essa janela entre a forma de perceber o que está ao redor, né? Eu penso muito assim, muito simples. Isso também, obviamente, né? Isso também já é uma camada que é muito minha, que muito provavelmente tem gente que está muito além de mim, mas a cada portal do seu cérebro, no sentido de autoconhecimento, a cada passo que você dá em direção ao que você conhece, principalmente do seu cérebro límbico, você adentra certas camadas que dá para você ter uma visão panorâmica daquilo que mas você precisa do Platão ali para estar te dando, né, um direcionamento tipo, olha, isso aqui acontece por causa disso, disso, aquilo, lembra daquilo que você fez ali é por causa disso, disso e disso. Então tem todo um direcionamento ali que depende, ao mesmo tempo, essa alimentação dessa imaginação depende também do cuidado físico, né? Porque esse cuidado físico ele é responsável para trazer energia para que esse pensamento aconteça. Então tá tudo ali conectado, um depende do outro para um melhor direcionamento. Mas em termos práticos, quando eu falo de atravessar essas camadas, tem momentos, por exemplo, tem momentos da sua vida, por exemplo, que você não consegue perdoar certas pessoas porque no seu julgamento, na sua camada, as pessoas são daquele jeito e aquilo ali vai ser assim para sempre. Mas a partir do momento que você adentra uma camada um pouco mais sensível, você começa a perceber, não, na verdade tem alguns aqui nessa camada que merecem perdão. Aí você vai adentrando, aí depois você chega num momento que você, quem merece perdão mesmo sou eu, porque assim, o tanto que eu já vacilei de julgar os outros assim, assado, e na verdade eles faziam por causa disso, 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 aquilo, aí você começa a melhor dialogar com o seu neocórtex ali, né, com Platão no caso, e você começa a transcender, ainda que você tenha perdido o contato com o jacaré, você tá ali, tipo, tá num outro nível com Platão que de repente te traz algum entendimento, né? Mas isso é muito. Aí é aquela coisa, é de cada um, né? Autoconhecimento, consciência, cada nível sua consciência. A gente não pode simplesmente dizer, sou um cara autoconsciente. E a gente tem uma outra coisa. Enquanto a gente está adentrando essas camadas, a gente começa a se sentir bem com a gente. Se a gente não tiver cuidado,
né? O Platão coloca o ego no meio e fala assim, não, eu sou mais evoluído que você porque eu já passei por isso, já saí dessa fase, né, e tal. Eu já saí dessa fase de podcast, por exemplo. Eu já tô noutra agora e tal. Aham. E é isso. Bom, vamos continuar no próximo episódio. Vamos tentar conversar com o crocodilo. Perfeito. Manda brasa. Um abraço, até a próxima. Até mais.